Então, pessoal, vamos usar mais uma notação de aula aqui de transmissão de calor. No caso, estamos falando sobre trocadores de calor e utilizando mais precisamente o método de efetividade ENTU. É um dos métodos utilizados para a análise de trocadores de calor. Essa questão aqui que eu vou apresentar no caso é uma questão resolvida do livro do Sengel, no capítulo 11 do livro do Sengel, terceira edição, o livro Transferência de Calor em Massa. Vocês vão achar a questão, o exemplo resolvido, o exemplo de número 11.9, que trata sobre o resfriamento de óleo quente por água em um trocador de calor com múltiplos passes. A questão, ela pede o seguinte, um óleo quente deve ser resfriado com água em um trocador de calor com um passe no casco e 8 passes no tubo. Os tubos são de paredes finas, feitos de cobre, com um diâmetro interno de 1,4 centímetros e o comprimento de cada passe do tubo do trocador de calor é de 5 metros e o coeficiente global de transferência de calor aqui, é de 310 watt por metro quadrado vezes Celsius. A água de escoamento através dos tubos ela tem uma taxa aqui de 0,2 kg por segundo e o óleo que foi através do casco tem uma taxa de 0,3 kg por segundo. A água e o óleo entram dentro do trocador de calor, cada um por sua entrada, né? Com temperaturas de 20 graus Celsius e 150 graus Celsius, respectivamente. E a questão pede para determinar a taxa de transferência de calor e as temperaturas de saída, tanto da água quanto do óleo. Aqui nós podemos ver o óleo entrando aqui, essa temperatura, essa taxa, e aqui a água, a mais fria, entrando por aqui, pelo tubo. As considerações: regime permanente, trocador de calor bem isolado, espessura do tubo desprezível, não há alterações, no caso as alterações de cinética e potencial, da energia cinética e potencial são desprezíveis. Isso tudo aqui foi retirado já da questão lá do livro, as considerações iniciais que ele faz, bem como as propriedades, como o calor específico da água, 4,18 kg, e o calor específico do óleo, também são esses daí. Também pode ser consultado esse calor específico na tabela A9 desse livro do Sengel. Então ele pede para determinar a taxa de transferência de calor e as temperaturas de saída da água e do óleo. Esse desenho aqui não está uma obra de arte, mas acho que dá para entender, né, pessoal? Que aqui nós temos o óleo entrando nessa temperatura e saindo aqui, mas não temos a temperatura de saída. A água também temos a temperatura de entrada, mas não a de saída. Então o que nós vamos querer é a taxa de transferência de calor e as temperaturas de saída. A taxa de transferência de calor, esse Qzinho aqui, ponto, esse Q maiúsculo aqui, nós vamos obtê-la através... temos que achar, por exemplo, a efetividade, que é esse quociente aqui da taxa de transferência de calor real sobre a taxa de transferência de calor máxima. Então por isso temos que determinar a efetividade e o calor máximo aqui para isolar e achar esse Q aqui real. Então para isso vamos começar aqui fazendo, achando a capacidade de calor, a taxa de capacidade de calor dos fluidos quente e frio. Do fluido quente, através dessa fórmula aqui, tanto para um para outro, do fluido quente nós temos a taxa, a vazão máxima do fluido quente vezes o calor específico do fluido quente, resultando nisso aqui. Para o fluido frio, esse Fzinho aqui, esse C maiúsculo aqui, agora C maiúsculo Fzinho aqui, do fluido frio, substituindo os valores, achamos esse outro valor aqui. Mas no caso, nós queremos a taxa de capacidade de calor mínima. Dentre esses dois aqui, qual é a mínima? A menor no caso. A menor que a gente pode ver aqui, que foi para o fluido quente, no caso o óleo. 0,639 kW por Celsius. Então, esse C maiúsculo mínimo, Czão mínimo, é o que nós vamos utilizar na fórmula a seguir. Deixa eu ver aqui. Para achar a taxa de transferência de calor máxima.
A gente, para determinar a taxa de transferência de calor máxima deve analisar o fluido que possui a capacidade térmica, a taxa de capacidade térmica mínima, no caso que a gente achou aqui, o óleo. Esse Czão mínimo que a gente vai utilizar aqui, porque esse sofrerá uma variação de temperatura maior e será o primeiro a experimentar a transferência de calor máxima, que vai até o momento que for atingida a temperatura de equilíbrio, no caso. Sabendo então que a maior taxa de variação vai ser para o fluido que possui esse Czão mínimo aqui no caso. Foi o óleo. O óleo tem a variação maior, o delta T do óleo é maior nesse trocador de calor. Então, utilizando o C mínimo do óleo, aqui para achar a taxa de variação de transferência de calor máximo, C mínimo do óleo. Agora a temperatura no geral, trocador de calor no geral, assim, a temperatura quente de entrada menos a temperatura fria de entrada. Aqui, esse dado nós temos. Nós estamos utilizando esse método efetividade NTU porque no caso não temos as temperaturas de saída especificadas. Se tivéssemos, poderíamos utilizar até o balanço de energia e utilizarmos o método da diferença de temperatura média logarítmica. Mas como não temos problemas como esses assim, então, que não temos a temperatura de saída, é mais adequado utilizar o método da efetividade NTU. Então vamos seguindo. Achando a taxa de transferência de calor máxima, que é o que estava faltando aqui, agora vamos partir para determinar a efetividade. Para determinar a efetividade, nós sabemos que ela é uma função do NTU, do número de transferência, o número de unidade de transferência, bem como esse C maiúsculo R aqui, que eu vou mostrar o que é aqui. O número de unidade de transferência, NTU, tem essa fórmula aqui, o eficiente global vezes a área sobre o C mínimo, é o que nós vamos achar. Quer dizer, o que nós encontramos já, o C mínimo, a taxa de capacidade de calor mínima, foi do óleo no caso, encontrada. Então, já temos o U que foi fornecido, o C mínimo, vamos achar a área da transferência de calor, no caso, π vezes D vezes o comprimento, a área externa desse tubo, né? Se fosse um cilindro, multiplicado por 8 tubos. Nós temos, como a questão nos disse, um trocador de calor com um passe mais um passe no casco, mais no tubo temos 8 aqui, como vocês podem ver. 8, então a área aqui multiplicado por 8 e achamos esse valor aqui, 1,76 metros quadrados. Substituindo na fórmula do NTU e achamos o NTU. Agora a razão entre as taxas caloríficas, que é o CR ou o Czinho, C mínimo, Czinho no caso, é o C mínimo sobre o C máximo. Então foi o que nós vimos aqui, o C mínimo sobre o C máximo, substituindo aqui e acha esse valor aqui adimensional. Com de posse desses valores aqui, o NTU e o CR, nós podemos então achar a efetividade. É possível determinar a efetividade a partir de uma relação que está na tabela do livro do Senjon, da tabela 11,4. Mas também é possível achar através de uma figura que está no livro do Senjon, mais ou menos assim. A gente de posse do valor do NTU e de posse desse CR, que é o coeficiente do C mínimo sobre o C máximo, de posse desses dois aqui, podemos encontrar a efetividade através do gráfico aqui. A efetividade vai estar no eixo dos Y. Vai ter várias curvas com diferentes valores de CR, mas a gente vai achar que está mais próximo do CR que a gente teve, ou exatamente, né? E o valor de NTU também, e vai ver, traçar no gráfico aqui e ver qual é, onde toca aqui no eixo vertical da efetividade e achar o valor da efetividade. Se vocês fizerem isso na figura 11.26, que é a figura do livro do Senjon, no caso, tem vários casos lá, mas vocês vão observar a figura que representa o caso do escoamento cruzado,
com dois fluidos, só que sem mistura desses fluidos, que é o nosso caso aqui, que nós temos o óleo e a água fria sem mistura. Então vocês olham nessa figura, vai ter um gráfico desse, de posse do valor do NTU e do CR, traça no gráfico e vai ver no eixo vertical a efetividade. Então, vamos lá. Achamos a taxa de calor máxima, agora a efetividade. Então podemos achar o que a questão pede, que é a taxa de transferência de calor aqui, para depois até achar as temperaturas. Então vamos ver aqui. Tá aqui no caso nessa folha aqui, nas minhas anotações, deixa eu ver. Então pronto, pela aquela fórmula lá, a gente isola a taxa real de transferência de calor, que a questão pedia, posse de efetividade e o Q máximo, e a gente achou ali, isolamos aqui e achamos a taxa real de transferência de calor, igual a 39,1 kW. E as temperaturas de saída dos fluidos frio e quente, utilizando essa fórmula aqui, já temos aqui o calor real. Isolamos no caso a temperatura de saída do fluido frio e substituindo os valores aqui, o valor de entrada do fluido frio, a temperatura, né, no caso, a taxa de capacidade calorífica do fluido frio, no caso, foi o que a gente achou aqui, cadê? Do fluido frio e do fluido quente, substituindo lá, cadê aqui, nessa forma, e achamos a temperatura do fluido frio, da saída para o fluido frio e da saída para o fluido quente. São essas aqui. Então, portanto, a temperatura da água de refrigeração ela aumentará de 20 graus Celsius para 66,8 na água. Então, de 20, cadê aqui? Trocou o calor, vai sair aqui 66,8 graus Celsius, como a gente achou aqui. E o óleo, ele resfria, no caso, nesse trocador de calor, de 150 graus Celsius para 88 graus Celsius. Então, pessoal, a questão é essa, do livro do Senjon, 11,9 trocadores de calor pelo método de efetividade NTU. Nós achamos a taxa de transferência de calor e as temperaturas de saída do fluido. Então, valeu por ter assistido até agora, então é isso.